Você tem, por exemplo, uma flor, vários tipos de flores, né? E você quer separar essas flores em categorias, só que você não sabe quais são essas categorias. Então, você pode utilizar várias características intrínsecas de cada flor e passar por um algoritmo desse. É um algoritmo de clusterização, de agrupamento. E esse algoritmo ele vai conseguir separar cada flor, de acordo com as características dela, em classes diferentes. Então, eu tenho uma grande aplicabilidade na área de biologia e também em diversas outras áreas. Agora, eu não me vem aqui à cabeça outros exemplos, mas eu vou procurar aqui e mais tarde posso estar dando mais exemplos. Pode continuar aí, Darlan. Vamos lá. Agora temos o aprendizado por reforço. O aprendizado do reforço é quando a máquina ela aprende a melhor ação a ser tomada, dependendo das circunstâncias da qual ação de qual ação será executada. Então, um exemplo que eu dou aqui é do experimento do cão de Pavlov, que é assim, você começa a adestrar o seu cão dando reforços negativos, para que ele comece a aprender. Quando ele está perto daquela, por exemplo, você tenta ensinar o cachorro a sentar. E aí, tipo, você começa dando reforços negativos todas as vezes que ele não obedece. Daí, então, quando ele começa a chegar perto dessa obediência, a gente começa a mudar, começa a dar reforços positivos. Daí, quando ele faz o ato que a gente quer que ele faça, que no caso seria sentar, a gente dá a determinada recompensa para ele saber que o que ele fez foi certo. Matheus? Oi. Sim, esse experimento aí foi um experimento na área de psicologia, né? No qual você estuda um reforço positivo ou negativo. E a mente do animal, e também isso funciona para a mente humana, é capaz de aprender com esses tipos de reforço. Por exemplo, como o Darlan falou aí, né? Um reforço positivo poderia ser você pede para o cachorro fazer uma determinada ação, sei lá, deitar. Aí ele vai e deita. Então você vai lá e dá um ração para ele, um pouco de comida para ele. Então você está dando um reforço positivo e isso vai aumentar a capacidade dele aprender essa determinada ação e associar essa ação com o fato de dar uma ração. Isso acontece no algoritmo também. São criadas algumas funções de... esqueci agora o nome da função, mas são funções que vão calcular a capacidade de retorno dessa determinada ação, se é algo positivo ou se é algo negativo. Então, dependendo do resultado dessa função, o algoritmo vai treinando para ter melhores resultados. Esse aprendizado por reforço, por exemplo, é bastante utilizado em jogos, por exemplo, que o protagonista do jogo, ele tem um objetivo, e ele pode errar ou pode acertar. Então, quanto mais ele vai acertando, o algoritmo vai entendendo que ele vai acertando e vai adicionando isso ao próprio modelo. Ele vai atualizando os pesos do modelo e vai adicionando no seu modelo. E quanto mais ele vai errando, ele dá um passo atrás e faz os cálculos de novo. E é basicamente isso. É uma explicação um pouco no nível alto, mas é basicamente assim que funciona. Pode continuar, Darlan. Beleza. Peraí, temos uma pergunta. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Voltando um pouco no aprendizado não supervisionado, eu tenho categorias pré-definidas que fazem com que a máquina descubra respostas. No caso do mercado, eu tenho tais alimentos com base na compra frequente daquilo, e o computador vai responder a tal pergunta. Tá, deixa eu explicar. Por exemplo, eu vou criar uma tabela no Excel, por exemplo, e vou identificar toda vez que, por exemplo, o Darlan foi no supermercado
Se ele foi comprar arroz, o que mais ele comprou? Eu posso dizer que ele comprou arroz, feijão e, sei lá, um tempero. Aí, por exemplo, o Clayton, ele foi no supermercado, o que ele comprou? Ele foi comprar um iogurte. O que mais ele comprou? Ele comprou um iogurte, comprou pão e comprou um queijo. Então, você comparando essas duas pessoas, você consegue fazer um cálculo estatístico de... você considera cada produto desse como um valor em um vetor e você faz um cálculo de proximidade desses vetores ou num ambiente espacial, por exemplo. Você pensa que cada item desse é um valor em um espaço 3D. Então, você calcula a distância desses valores e você consegue associar quais produtos têm a maior possibilidade de serem comprados juntos. Então, você vai no seu supermercado e põe esses produtos juntos na prateleira, para que muitas pessoas passem por lá e olhem esses produtos e dê vontade de comprar os outros produtos que são associados com esses outros produtos. Então, é basicamente assim que é aplicado esse aprendizado não supervisionado nesse exemplo específico que o Darlan deu e você fez a pergunta. Conseguiu entender aí ou eu compliquei um pouco mais? Isso. Depende do problema que você está fazendo. Depende da modelagem matemática que você está dando ao problema. Pode dar continuidade, Darlan. Então, vamos lá. Falando um pouco mais sobre o aprendizado, porque ele é contínuo, pois, assim, quanto mais dados que a gente dá para a máquina, sobre determinada coisa que a gente vai querer encontrar, mais esse computador ele pode aprender sobre aquela circunstância, sobre aquela condição. E também, como havia dito anteriormente, esse aprendizado ele pode ser mensurável, a gente pode saber como foi que ele aprendeu através da matriz de confusão, que eu já tinha falado mais anteriormente, que basicamente testa quanto ele acertou e quanto ele errou. Vou seguir. É claro que nem tudo é preciso, a gente sempre tem uma limitação e o computador ele não se difere, ele também tem a sua limitação. E quais são as limitações que ele pode ter? Por exemplo, ele pode ter limites físicos, que é a memória, processamento, armazenamento. Existem bancos de dados extremamente grandes e que, assim, eu acredito que nenhuma máquina dos senhores, nem mesmo a minha, nem de ninguém aqui, possa processar essa quantidade de dados. Então, existe um limite físico, o limite logístico, que são o algoritmo utilizado. Assim, existem vários algoritmos de machine learning, como árvore de decisão, classificação, Naive Bayes, deixa eu ver aqui algum outro. Temos regressão simples, regressão logística, regressão múltipla. Então, a gente tem vários algoritmos de machine learning que a gente pode usar em várias circunstâncias. Só que nem todos eles é melhor para certos tipos de coisas. Então, existem alguns que se saem muito melhor do que outros, por exemplo. E temos o limite de ambiente, que são, no caso, os dados, a quantidade de dados que você dá para a sua máquina ela processar aquela determinada ação que você quer que ela execute, e daí se traga uma resposta um pouco mais precisa ou não, a depender da quantidade de dados que você inclui. Matheus? Pode dar continuidade. Beleza. Uma coisa bem importante para a gente é saber um pouco mais do limite de ambiente, que no caso seriam os dados. Por exemplo,
com aquele exemplo da pessoa que vai jogar bola. Os dados que a gente tem é temperatura, umidade, aparência e vento. Mas só que isso não é 100% das causas. Então, existem, por exemplo, o que causa a chuva, a temperatura, umidade, vento, posição, o deslocamento de massas de ar. Então, assim, podem ocorrer e vão ocorrer alguns erros, algumas respostas que não serão exatas, justamente porque a gente deu um número limitado de dados para que o algoritmo ele possa processar, ele possa criar esse modelo, e quando a gente passa para uma situação real, onde a gente não tem a resposta, ou a gente tenha, por exemplo, a resposta, a gente está fazendo só um teste e ele erra, basicamente porque a gente não colocou determinados dados que também influenciam naquela tomada de decisão. Vamos lá.